bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico, que nessa temporada estamos estudando o tema identidade, mensagem, herança e a missão adventista para esses últimos dias. Uma ótima oportunidade de você reafirmar a sua fé. Estamos analisando a cada episódio todas as principais crenças ou doutrinas que fundamentam a nossa fé. Nosso último episódio falamos sobre a importância de ter Jesus como centro, a base de todos os ensinamentos, os principais, as mensagens de Deus para esse tempo. Elas não têm nenhum valor, não têm poder, elas não geram vida espiritual quando Jesus não é o centro. Então, por isso que Jesus tem que ser exaltado acima de tudo e de todos. E a partir de Jesus, temos o prazer e o privilégio de ensinar as verdades de Deus para esse tempo. Sem medo, sem angústia, sem fardos, porque ele já se propôs a carregar o nosso fardo. Meu fardo é suave, né? Ele diz, meu fardo é suave, meu jugo é leve. E a ideia é que a gente saia daqui desse podcast, desse bate-papo, tendo alegria e disposição, não só em crer, mas em compartilhar as verdades que ele tem para esse tempo. É muito bom estar com você. Eu tenho a alegria de poder estar aqui mais uma vez com eles. Estiveram aqui no nosso último episódio. Representam a comunidade hispana aqui da nossa associação. O pastor está aqui. Tem duas meninas aqui incríveis. Eu quero apresentar uma delas, hein? Ela que é diretora de jovens. Ela tem feito um lindo trabalho, dedicada, focada. Vai estar na Convenção Maranata ano que vem, hein? Vou sim. E ela está fazendo um lindo trabalho lá. Eu queria mais uma vez agradecer ao seu trabalho e muito obrigado por estar aqui também. Mais uma vez, bem-vinda, Gislaine, ao nosso podcast no contexto. Bem-vinda. Muchas gracias, pastor Fabricio, por la invitación. Aqui não estou solita. Estou aqui com uma equipe bem forte, né? Estou aqui com o pastor Yuri. Bem-vindo, pastor Yuri, a mais um podcast aqui. Que atende todas as suas ligações. Não, ele atende qualquer horário, ele tá ali, responsável, sério. Mas que muda de uma semana para outra, assim, PV? Acho que na semana eles se encontraram. É que um bastidor não faz, hein? Aqui o nosso pastor, né, Yuri, que é jovem, para mim muito jovem. E aqui nosso pastor da comunidade hispana central, né, de todas as igrejas. Eu fico muito feliz porque eu vejo 5 igrejas, ele tem que trabalhar e todo mundo, pastor. Às vezes ele fica assim, sabe? Às vezes ele, o que você tá falando? Aí, porque eu acho... E eu vejo muito trabalho, né, dele lá na igreja, ajudando bastante. Muito bom. Obrigado, Gislaine. Deu certo a nossa conversa. Gislaine, seja muito bem-vinda também. E também gostaria de apresentar aqui a Heide. A Heide é uma grande amiga também, assim como a Gislaine, uma grande companheira lá, pastor, no trabalho. Ela é secretária lá da nossa igreja. Olha também aí. foi já diretora jovem, é atuante no Ministério Jovem, estará na Convenção Maranata. Amém, também, vai ser uma graças grande a Deus. bênção. Então, Heide, seja bem-vinda aqui a este podcast também. E não pode faltar, né? Filha do Rude e da irmã Miriam. Irmã da querida Damari. Eles vão ficar muito felizes. Um abraço aí pra família, também pra família da Gislaine. Um abraço e seja bem-vinda, Heide. Obrigada, pastor Yuri. Bom, estamos mais uma vez aqui para falar de Deus, né? Algo que é maravilhoso. E eu já falei pro pastor Fabrício, né? Abrir um podcast em espanhol seria muito legal. Mas estou, que nem a Gislaine falou, uma equipe grande, uma equipe forte. E vou apresentar ao meu querido, meu amado pastor. Não fica com ciúme, não. Mas ele também é amado e querido pela comunidade hispana, coração hispano. Habla muy bien el español. Sí, ha mejorado mucho. Ha mejorado bastante. Entiende bien. Sincero, hein? Entiende muy bien. Dou a bem-vinda, dou as boas-vindas aqui ao nosso querido pastor Fabrício Leão. Bom, obrigado. Esposo da Aline, maravilhosa, essa esposa e do pai do Fabricito. Un gusto, que bueno estar con ustedes acá. Muy bueno, gracias por ter aceptado essa invitação para estar aqui com nós outros. Com seu espanhol. Gracias. Dale, vamos. Eu queria desafiar a vocês também que estão em casa. Não, deixa eu ver. Tá legal. Segue a gente aí, gente, lá nas redes sociais, Jovens Adventistas APL, acompanhe os bastidores, o projeto, as ações. Vem em 2024 com muitos planos e sonhos. Tem a Rota da Amizade, passo a passo, como você pode se envolver pessoalmente aí,
para fazer um amigo para Jesus esse ano que está se aproximando aí. Vai ser muito legal, se envolva. E não esquece de participar também do projeto aí. Orar e participar e se organizar para participar da maior convenção de jovens, de líderes de jovens da América do Sul, do mundo, hein? A Convenção Maranata, que é o tema desse próximo ano aí. Maranata, nossa maior esperança e a razão da gente estar aqui, inclusive, fazendo esse podcast, tá bom? Então, persegue lá a gente também. E também não esquece de se inscrever no nosso canal, Paulista Leste, acompanhar a minutagem, programas, os anteriores de agora. Lembrando que esse material sempre é disponível aí no início de cada semana para ser um recurso a mais aí para estimular você a continuar aprofundando a sua experiência com Jesus através do estudo da sua palavra, tá bom? Eu queria pedir ao pastor Yuri que fizesse uma oração. Pode ser em português mesmo, tá? Em português. Vocês querem espanhol ou português? Espanhol, por Espanhol, favor, claro. Espanhol, Pra hein? comunidade Só hispana, assistam bem. espanhol, tá bom? A gente pede pro pessoal aí, para Deus aí ajudar e o dom de línguas, né, alcançar você, para você entender essa oração agora, tá? Pastor Yuri, pastor da comunidade hispana, faz a oração pra gente, por favor. Vamos orar, vamos orar. Querido Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de estudiar tu palabra y también el folleto de la Escuela Sabática Joven. Pedimos ahora por tu presencia y también todos aquellos que están nos escuchando, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Amém. Olha a Aí emoção, sabe. olha a emoção, olha a emoção. É incrível, não? Bem, vamos lá, dale, vamos continuar aqui, vamos estudar a palavra. O tema da semana está incrível, um tema denso, forte também, que nossos pioneiros da igreja, né, começaram também a entender e compreender, né? Foi um pouco resistente no começo, mas a gente percebe o quanto, como as demais mensagens que nós estudamos até agora, os demais temas, todos estavam na palavra de Deus e eles foram redescobrindo, estudando, estruturando e que se tornaram aqui as principais mensagens ou doutrinas ou ensinamentos pregados e ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo todo. E hoje não vai ser diferente. O tema é a divindade triuna. Olha como é que Deus é mais de um, não é? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Estava na Bíblia isso já ou foi algo inventado, né, e passou a ser pregado pela Igreja Adventista? Enfim, a divindade triuna é o tema da mensagem. Eu vou até ler aqui, vou mencionar, porque o texto é um pouco grande, João capítulo 14. É interessante como o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem de forma tão clara aqui, né? Jesus agora faz uma promessa, né, antes até de morrer, antes até de ser morto no nosso lugar, antes de ir para o céu, ele já prometeu. E ele falou o seguinte, na minha versão fala assim, ó, vou ler aqui a partir do verso 14. Não deixem o seu coração ficar aflito. Creiam em Deus, olha, referindo-se ao Pai, e creiam também em mim. Aí ele vem a promessa: na casa do meu Pai tem muitas moradas, né, e tal. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, eu vou, mas eu volto, né, para que onde eu estou, vocês estejam para sempre comigo, certo? Aí você fala assim, olha, vem aqui a descrição, né, vocês sabem o caminho, vocês não sabem ainda para onde eu, né, vocês sabem para onde eu vou. Aí Tomé pergunta: para onde o senhor vai, Senhor? Né, mostra-nos o Pai, ó, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Eu sempre estive com vocês, quem vê a mim, vê o Pai. E aí discorre o texto todo. Aí chegamos aqui no versículo 21. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, né, e ele lhes dará outro. Olha, na minha versão está aqui, ó, encorajador, consolador, confortador. Tá vendo, ó? Eu pedirei ao Pai e ele vos dará outro consolador. E ele nunca deixará vocês. Aí ele vai dar nome agora. Ele é o Espírito da verdade. Então percebemos aqui, até na própria descrição do apóstolo João, não é? Que ele tinha uma compreensão ampla, né? Clara a respeito de quem é Deus e como ele se revelou a nós, né? É claro que isso está presente desde o início da Bíblia, mas aqui João, ele fala assim, olha, quando Jesus estava conversando, ele registra esse momento, né? Olha, eu quero que vocês acreditem em mim, creiam também no meu Pai. Não deixe acreditar, tá? Aliás, eu não vou deixar vocês sozinhos em nenhum momento. Eu vou, né? Mas eu vou enviar outro da mesma espécie, outro com o mesmo poder, outro com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, com a mesma missão, que é estar com vocês todos os dias. Então percebemos aqui claramente, né, que essa divindade apresentada, revelada a nós, né? Ela se apresentou como sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu até queria pedir a vocês orassem para a tirinha da semana, porque a tirinha da semana tem esse vislumbre também aqui, né? Eu queria, com essa imagem na mente, né? Não é nem o texto principal da semana, mas eu queria ouvir de vocês qual foi a impressão que vocês tiveram. A imagem aqui é a imagem do batismo. Por que essa imagem, o que há nessa imagem que, quem sabe, daria a nós, quem está nos ouvindo, assistindo, esse conceito também de que existe
que Deus, né, existe, que se apresentou a nós como sendo o Pai, Filho e o Espírito Santo. E aí, qual foi a impressão que vocês tiveram? E por que essa imagem aí revela essa verdade na Bíblia, dessa divindade triuna? Vamos lá, gente, o pessoal tá assim, ó. Querem Aí começar? você fala. Pode começar, pastor. E aí? Pastor Fabrício, Dislene, Heide, pessoal que nos ouve, eu acho interessante essa tirinha, porque Esse é um ali nós episódio vemos- marcante na vida de Jesus, né? episódio marcante, batismo de Cristo. E nós vemos que ali está presente Cristo, obviamente, sendo batizado. Espírito Santo ali simbolizado ali por meio de uma pomba, né? Uma paloma, né? Uma paloma, em espanhol. aí? E ali em cima, este é o meu filho amado, que é a palavra que veio por parte do Pai, né? Que a voz de Deus. A voz de Deus ali dizendo, este é o meu filho amado. Então, interessante porque as três pessoas da Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam presentes ali naquele momento. Mas eles não estavam presentes ali apenas naquele momento, né? Então, me vem à mente exatamente a minha vida. A Trindade atuando na minha vida para que eu seja salvo. Eles estavam presentes na criação, estavam presentes quando Cristo foi batizado, estavam presentes quando eu fui batizado, eles estão presentes na minha vida de alguma maneira, cada um na sua função, atuando de forma direta na minha vida para que eu chegue um dia à eternidade. Então o que veio na minha mente foi exatamente isso. Pai, Filho e Espírito Santo sempre estão unidos para que o ser humano chegue à salvação. Amém. E aí, chicas? Bueno, pastor. Bom, o que a gente vê na imagem, né? Está escrito em Mateus 3,16. Quando o Jesus se batiza, ele sai, né? E o céu se abre, né? E Deus envia o Espírito Santo, né? Em representação, tá aí uma pomba, né? Sim. Daí, como o pastor Yuri ha mencionado neste momento, como já existia desde a eternidade, desde o começo de tudo. Porque muitas vezes a gente pensa, né? O Espírito Santo só veio... Passou a existir, né? Passou a existir depois do existe mais. Pentecostes, tudo isso, né? Mas só que quando a gente vê Gênesis, e a gente vai estudar agora, vê Gênesis, a Trindade já estava ali. Ela está agora neste momento. E antes dali. E antes ali, ou seja, é eterno. E algo bem, realmente é uma imagem bem explicativa, né, para quem a gente, o que está escrito aqui na Bíblia, e a gente estuda e vê que realmente a Trindade já existiu, existe e existirá. Que É são isso que eternos, né? isso. Uma divindade que é triuna, né? E você, Gislaine, qual foi a impressão que você teve da tirinha da semana? Bom, aqui a gente pode ver, né, claramente Jesus batizado e esse momento, e esse versículo que a Rede falou, quando o céu se abre, né, e aqui a pombinha é representar o Espírito Santo, que os três estavam lá nesse momento, né. Bom, eles já falaram tudo, né, e esse detalhe que eu tive essa primeira impressão também, dessa tirinha. Beleza, então um fato, né? Essa é uma verdade recorrente, né? Explicada e ampliada na Bíblia, né? Deus é um só, mas se manifestou em três pessoas. Isso é muito claro na Bíblia, né? Por mais que a gente... Não, Jesus é um semideus, né? Foi criado ou gerado por Deus, né? O Espírito Santo é uma energia, uma força, né? Ser representado por um animal ou coisa parecida. Jesus também é simbolizado por um cordeiro, né? Ou por um leão. São símbolos, né? Para descrever a atuação, a pureza, a simplicidade, né? A singeleza, a discrição, que é chamada da terceira pessoa. O Espírito Santo não tem nenhuma dificuldade de ser a terceira pessoa, contanto que Jesus seja o primeiro da nossa vida. Ele não tem nenhuma dificuldade, né? Porque eles não têm essa rixa que nós temos, né? Essa preocupação, essa competição. Ao contrário, eles já sabem, mais do que nunca, quem eles de fato são. Seu caráter, sua natureza. Quando você passa a comparar na Bíblia, sistematizar, você percebe que as mesmas características, o caráter, né? O poder, a força, tudo, os três são iguais, idênticos, né? Porque eles compõem essa divindade que é triuna, que atua, sempre atuou, atua e vai continuar atuando em momentos especiais do plano da salvação e especialmente, o pastor Yuri mencionou, na nossa vida. E é legal, a gente vai tentar aprofundar, ampliar um pouco mais e até descobrir, até pastor Yuri, como é que foi a compreensão, né, das três pessoas da divindade para os pioneiros da igreja adventista? Como é que foi? Hoje a gente tem uma visão consolidada sobre isso, mas foi sempre assim? Como é que foi? Não foi sempre assim, não. Interessante porque quando estudamos a história, a origem da nossa igreja, nós vemos que os primeiros adventistas, né, eles tinham uma visão assim diferente do que nós temos hoje. Eles não entendiam muito bem a respeito da divindade de Jesus, achavam que Jesus, em algum momento da eternidade, havia sido gerado, havia sido criado.
Se E ele que foi criado, então ele não era Deus. Né? não era Deus. E que o Espírito Santo, ele não era um ser pessoal, mas ele fosse talvez uma energia, algo parecido. Agora, se Jesus, ele não é um ser coeterno, ou seja, existe desde sempre, para sempre, o Espírito Santo também, então ele não é Deus. Agora, nós entendemos hoje que o Espírito Santo, o Pai e o Filho é um único Deus na unidade de 3 pessoas diferentes. E Agora, várias décadas, né? Levaram para poder isso entender levou isso, né? muito tempo para que chegasse essa compreensão. Foram décadas. E o que me chamou muita atenção é que a igreja adventista ela sempre teve um compromisso fiel com a palavra. Então ela sempre foi para a Bíblia para buscar respostas Que a a respeito Bíblia do que fala nós sobre queremos. isso, né? E teve esse encontro. E toda a Bíblia, né? Não um pedaço. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E foi mais uma vez um personagem interessante que é o A.T. Jones. Lá na conferência também de 1888 em Minneapolis, ele começa a falar a respeito de exaltar a Cristo e ele começa a ter uma visão mais clara, ensinar de forma mais clara de que Cristo ele é eterno. Na verdade, ele é coeterno, ele sempre existiu. Ele vem desde sempre e para sempre, bem como o Pai e bem como o Espírito Santo. Então levaram-se várias décadas para entender a respeito disso. E Ellen White, inclusive, no livro Desejado de Todas as Nações, lá na página 423, ela diz o seguinte: em Cristo, a vida original, não emprestada e não derivada. Ou seja, Cristo, ele é vida. Ele não recebeu Ele de é alguma eterno, vida. né? Ele é coeterno, existe desde sempre e para sempre. Então Cristo sempre existiu, não foi gerado em algum momento, mas a igreja levou várias décadas para chegar a esta compreensão. O Espírito Santo também, a respeito do que nós cremos hoje, foram anos e anos de oração e estudo da palavra, pastor, para poder chegar à compreensão. E até, que nós temos hoje. ampliando aqui, pastor, essa declaração, né, ela foi feita em relação a Jesus e o Espírito Santo, né? Exatamente. Então, sobre a divindade de Cristo e a personalidade do Espírito Santo. Ou seja, ele sente, ele interfere, ele convence, né? Ele ensina, ele converte, né? Ele transforma, ele aplica, né? Ele é aquele a quem devemos contemplar para termos a imagem do caráter de Deus em nossa... Ele nossa, atua de forma direta no nosso processo de tal salvação. como de forma Jesus e tal como o Deus Pai. Pai, né? E é interessante, imaginando João, né? Porque, obviamente, que João, assim como os judeus da época, quando Jesus falou que era Deus, João capítulo 5, eles caras queriam apedrejar Jesus. Você quer dizer que é Deus também? Só o Pai é Deus. Não, eu Duvidavam sou dele, né? Deus. Eu sou Deus. Aí o bicho pegou, né? Agora imagina, porque João, ele registra isso depois, né? O seu evangelho. E agora ele registra, né? Eu entendi, né? Jesus, quando ele prometeu que ia voltar, ele falou do Pai. Ele disse que iria voltar, ele era o Filho. Ele falou, eu estava naquele momento, ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Eu estava na hora quando ele prometeu enviar o Consolador. E não é mais uma coisa distante, não é um sem pessoal, não é só um vento impetuoso ou uma chama representada por uma chama, não. Ele é real, a gente operou milagres através do poder do Espírito Santo. E ele diz que A é gente alguém igual a ele. A gente recebeu o batismo do Espírito Santo. Então percebe que João fala de uma experiência, que é o que Deus espera que a gente tenha também. Até então, quando a gente, né, percebe o Espírito Santo, esse conceito só como uma teoria, né, uma explicação, né, sobre quem é Deus, e não uma experiência, né, de quem ele é na nossa vida, a gente nunca vai entender de fato o que é. O Espírito Santo, ele traduz nossas orações como um gemido inexprimível. Ele é aquele que entende a gente, levanta a gente, né? Ele é aquele poder que vem sobre nós para que a gente sinta o ímpeto de pregar, que nos capacita a vivenciar e pregar e falar, de ir para a missão. Imagina, o Espírito Santo, sem ele a gente está frito, porque nada do que Jesus fez por nós faria sentido em nossa vida se não fosse pela atuação do Espírito Santo. Então, é essa compreensão que João teve, que né, os pioneiros e a igreja passou a ter, por se voltar a estudar e se debruçar sobre a Bíblia. E até, Gislaine, como é que funcionou? A gente se contentou só com essa visão geral? Como é que a igreja começou a mergulhar mais fundo, né, nessa compreensão? Eu comecei a perceber na lição que eles começaram a fazer um panorama geral, né, desde a Bíblia, do início da Bíblia, Gênesis, até fizeram uma espécie de levantamento. Ai, caramba, realmente, essa divindade triuna, ela estava presente desde a criação, é isso mesmo? Começo. Como é que foi esse mergulho deles mais profundo na compreensão dessa divindade? Sim, pastor, como o senhor disse, a trindade já estava bem no começo. Aqui eu posso mostrar em Gênesis 1:26, que está falando assim: também disse Deus, façamos
o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Legal. Aqui, a palavra façamos já está no plural, né? Não está falando faço. Então, quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam bem na criação. Então, é muito Sensacional. importante destacar, né, isso, porque eles estavam trabalhando juntos e em harmonia com um propósito só, né? Então, o Espírito Santo já estava lá. Então o Espírito Santo é o Criador, né? Também, né? Sim, também. Também. Os três. Também, né? Os três têm os mesmos Então, o papéis. ser humano, nós somos criados à imagem e semelhança do Pai, do Filho Do Espírito e do Santo. Espírito Santo. É interessante, né? Porque também, lembra do episódio da Torre de Babel? Nem tá aqui esse texto, né? Mas lembra quando Deus lá Deixamos, vê, né? Toda aquela construção, tinha um plano, uma linguagem. Eles realmente, a ideia da Torre de Babel era afrontar Deus, né? Viesse um dilúvio ali, a gente tá seguro aqui, né? E aí o pastor já mencionou, né? Deus fala assim, ó, o registro bíblico é assim, ó, desçamos, no plural de novo, e confundamos. Então tem mais uma pessoa falando ali. Não é só uma Né? só. Façamos, né, imagem e semelhança, desçamos e confundamos, né? Ouve Israel, né? Acho que é Deuteronômio capítulo 4, 6, versículo 6, né? Ouve Israel, teu Deus é único. Então, da mesma forma que Deus falou, né? Olha, Adão e Eva, vou casar vocês serão agora, a partir de agora serão mas continuava homem e mulher. Era uma unidade composta. Então, quando Israel ouviu, olha, Israel, existe um único Deus. É um único Deus. Que são três, que compõem uma só divindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, percebe que esse conceito ele foi ampliando, a tal ponto da gente hoje ter segurança, né? De que essa não dá para explicar como é que 3 é 1, ou como é que 1 é 3, né? Vai morrer, vai usar um monte de exemplos e tal, não vai conseguir esgotar. Não dá para te entender em sua plenitude como é Deus, ou como é que alguém sempre existiu, não tem começo, nem meio, nem fim, tem poder para criar tudo, tá em todos os lugares, sabe o fim desde o início. Não dá para entender isso aqui. Né? A gente Nossa aceita. mente não entende, a nossa gente mente é aceita, finita, não tem mas como. uma coisa é certa, eles existem. E se revelaram a nós. E aí a gente falou, né? José Bates, né, começou a estudar muito sobre isso, né? Começou a compreender isso, né? De que existe um único Deus, isso num texto que é fundamental. Dali começou essa jornada de ampliação e de conhecimento a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João fala isso claramente, né? Eu vou para o Pai, né? Vocês não me verão mais por um tempo, né? Mas eu vou enviar para vocês o meu Consolador. É interessante, pastor, porque o outro Consolador, né, que Jesus disse que enviaria, que é o Espírito Santo, este outro Consolador dá a ideia de que já é alguém igual a Cristo. Então ele estava indo para o céu. E nós podemos, de forma assim, prática, às vezes nós podemos pensar assim, eu estou em desvantagem com relação àqueles que viram a Jesus pessoalmente, mas na verdade nós não estamos. Porque Cristo ele não está aqui pessoalmente, mas ele enviou alguém que está pessoalmente habitando em nós, que é o Espírito Santo. Então, qual que é a diferença da minha vida para a vida de João que caminhou com Jesus? Nenhuma. Ele viu Jesus ali, ok, mas eu também vejo o Espírito Santo habitando em mim. Então, não existe nenhuma desvantagem. Porque o mesmo que fazia milagre lá, ele enviou alguém que é igual a ele para fazer milagre na minha vida hoje. E mais, né? Jesus falou, né? Até no texto de João aqui, fala que nós faremos, por meio do Espírito Santo, milagres ainda maiores. A nossa compreensão será maior, mais ampla do que eles tiveram na época, né? Só por causa do Espírito Santo. Então, o mesmo Cristo está aqui por meio do Espírito Com Santo. certeza. E aí, gente, rapidinho, exercício aqui rapidinho. Quais são as diferenças entre Jesus e o Espírito Santo? Tem alguma diferença? Existe uma diferença entre eles? Eu fiquei aqui pensando. Eu já tenho, eu queria ouvir de vocês. Existe qual que é? Rapidinho. Pelo que o pastor falou, né? A diferença seria Jesus em pessoa, carne e osso. E ele hoje está, não é? Limitado ao corpo humano. Ele decidiu isso. O plano de salvação envolveu isso, né? E o Espírito tornou Santo, um ser humano, né? Isso, e o Espírito Santo a gente sente, né? Ele tá aqui dentro de nós. Acho que isso é a diferença. Não existe diferença, né? Mas tem muita mais semelhança do que diferença. E o Espírito Santo não está limitado, né? Ele está em todos os lugares, Exato. Né? Atuando, né? Em todos os lugares, né? Outra coisa importante também, né? É essa questão das coisas que são semelhantes, né? Isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo é consolador. Jesus também é nosso consolador. Né? Ele é advogado, o Espírito Santo também é advogado, né? Ele é o Criador, o Espírito Santo também é o Criador, né?
Jesus é a verdade, o Espírito Santo também é a verdade, né? É interessante, né? Como, por quê? Porque o Espírito Santo não é outro diferente, né? Sim. É o representante de Jesus, né? Aquele que veio para dar continuidade ao que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai fazer e quer fazer na nossa vida, né? Então é interessante a gente poder perceber, mergulhar e aprender, continuar estudando, como fizeram também nossos pioneiros, né? Nossos primeiros adventistas ao se voltarem para a Bíblia. Eu queria até pedir agora a força aqui da Eide, né? Porque a Bíblia fala dessa unidade, né? Embora não dá para a gente compreender na sua plenitude, mas a Bíblia apresenta essa unidade divina, né? Que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que funciona isso? Como é que eles se revelaram para nós? Como é que eles são três e são um? Bom, pastor, falar um pouco da semelhança, né, dos dois, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente sente os dois, né? A gente sabe que ele está agindo na nossa vida, e desde o começo ele agiu, e está agindo agora, nesse momento. Falando na Trindade, aqui fala, né, na lição, no caso da divindade, seria Pai, Filho e Espírito Santo, ainda mais infinitamente, porque as três pessoas estão unidas desde a eternidade, ou seja, ele frisa isso, ele coloca isso bem destacado, desde a eternidade. Então, a gente pode ver que sempre existiu, sempre existirá, sempre existe, né, na nossa vida. Ele até menciona aqui, né, sobre o casamento. Ele dá um exemplo, isso. Fala assim, a unidade e a pluralidade dentro do casamento é um reflexo da unicidade e pluralidade que existem dentro da divindade. Ele dá um exemplo de que você pastor, está casado, aqui, né? Você deve entender como você e sua esposa se casaram, vivem a sua vida pessoal, mas quando se casaram se tornam uma só carne. Mesmo propósito, mesmos sonhos, né? Mesmos objetivos, né? E muito legal, né? Porque como ele dá esse exemplo na nossa atualidade, a gente pode compreender melhor do que está escrito na Bíblia, de como a Trindade é uma só, com o mesmo objetivo. São personalidades diferentes, mas Deus, né, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, tem um só propósito, uma só missão. Então, também aqui fala, né? Fala mais do Espírito Santo, é o Consolador, em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, mas é uma personalidade distinta. Interessante. Aí são três personalidades distintas, mas com o mesmo propósito. Ele também fala, né, de uma expressão que ocorre em João 15, 26, Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. Eu estava perguntando, né? Até eu conversei com a minha família, para ver, né? Porque às vezes dá uma dúvida, que nem os pioneiros sentiam essa dúvida, e como eles resolveram estudando a Bíblia, vendo a linha do tempo, né? De como aconteceu, desde Gênesis até Apocalipse, e eles encontraram os resultados aqui, não por meio deles, né? Mas aí eu estava vendo na Bíblia, até conversando com os meus pais, o Espírito Santo é aquele que está na sua vida, né? Que como Jesus, Deus é tão maravilhoso que ele deixou a gente nunca, jamais vai estar sozinho nessa vida, né? Como o Espírito Santo trabalha. Aquela vozinha, se você quiser fazer alguma coisa errada, ela tá lá. Olha, esse não é o caminho que você deve seguir, é o outro. Ele nos guia, né? E não só o Espírito Santo, como Deus, Pai, Filho, e Ele estão trabalhando. O Pai é o que governa, né? Jesus é o mediador, o advogado que intercede por nós. E o Espírito Santo, ele é testemunho que nos ajuda a decidir, né? A atravessar tudo que passamos e tudo que está por vir, ele já sabe. Porque é Deus, é só um, ele já sabe qual vai ser o que... Por exemplo, nós temos duas decisões a tomar. Errado e certo. Deus sabe. Se você tomar errado, o que vai acontecer? Deus, a Trindade, sabe. E se é certo, o que vai acontecer depois, eles sabem. E o Espírito Santo, Jesus, Deus, está trabalhando em nós para que nós possamos abrir nossos olhos, escolher a decisão certa e nos guiar pelo caminho certo. Também fala, né, que o papel do Espírito Santo em convencer, ensinar e lembrar as pessoas da verdade. Aí é que tá. A Trindade trabalha dessa forma. E como eu sempre vou frisar, estudando. Porque sem estudar, sem adquirir conhecimento, a gente não é nada. Que nem da lição passada, da semana passada, a gente estava falando, né? A fé sem as obras não é nada. Então, se a gente tiver fé, que é o princípio de tudo, a gente vai poder trabalhar. E meio disso, quem trabalha é a Trindade. A Trindade trabalha em nós. Isso que eu consegui ver aqui no Comente de terça-feira. Muito legal, muito legal. Bom, aqui Ellen White explica assim, né? Há três pessoas vivas pertencentes à Trindade celestial. Em nome dessas
destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo, né? A decisão está em nós, É né? muito E legal. dependemos totalmente dos 3 para viver a nova Quando alguém vida. decide Exato. ser batizado, gente, ele está recebendo ali a presença, a companhia, o poder, a amizade, a intimidade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles irão cooperar com tudo que for necessário, né? Com a nossa parte, nossos esforços, né? Para a gente viver uma nova vida em Cristo. Exato. Então é realmente extraordinário. A mesma experiência que Jesus passou, né, até a tirinha da semana, é a mesma experiência, a mesma promessa que todos aqueles que um dia entregaram a vida a Jesus por meio do batismo também receberão. É fantástico, né? E aqui, oi. Só um comentáriozinho. No finalzinho aqui da parte de terça-feira diz assim, o Espírito Santo deve continuar o ministério da verdade. Então, existem pessoas que às vezes querem encontrar a verdade, querem saber qual caminho seguir na vida, quer saber realmente, quer encontrar a verdade, então fale, Espírito Santo, me mostra a verdade. E vá para a Bíblia, e vai encontrar realmente a verdade. Ele continua o ministério de Jesus. Ele continua o que Jesus começou aqui neste mundo, ele continua e vai ser assim até o final, até a volta de Jesus, para nos mostrar o caminho da verdade. Da verdade. Sensacional, né? Como eles estão unidos, não é? Em Unidos para a nossa salvação. É muito top, né? Unidos para nos dar poder para viver essa vida nova. Já imaginou saber que, imagina, Deleante fala assim, nesses 3 grandes poderes, não há nada acima desse poder. Nada mais poderoso do que Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse poder está trabalhando e cooperando, olha que coisa linda, Atento aqui a nosso vida, favor. a nosso favor. Para nos salvar, para nos transformar. Então, é uma unidade, a unicidade divina, ela está canalizada, né, direcionada para quem aceita Jesus como Salvador. Sensacional. Hipertexto, vamos lá, gente, correndo aqui, a palavra-chave da semana é Trindade. Trindade. De que maneira você acha que as obras do discípulo seriam maiores do que as obras do próprio Jesus? Como? Resposta, através do Espírito Santo. Até isso mencionou aqui, né? Através do Espírito Santo, gente, todas as obras de Jesus e até maiores do que essas seriam feitas porque o mesmo Espírito estava com Jesus e com os discípulos, também está sobre aqueles que clamam, chamam e pedem pelo batismo do Espírito Santo, né? Até uma pergunta, meio sem pensar em casa aí, tá? Não é nem para responder agora não, tá? O que nos impede de depender menos de nosso próprio poder e confiar mais no poder do Espírito Santo, né? Então, perceba que quem faz a obra, quem muda, quem transforma, quem dá poder é o Espírito. O poder não está na gente, o poder está no Espírito de Deus, né? Que foi dado pelo próprio Jesus como um pedido direto de Jesus, né? E essa compreensão, né? Mais do que uma compreensão de uma doutrina, de um conceito teológico sobre quem é Deus, né? É essa experiência que Deus quer que a gente tenha, né? De ter essa consciência da Trindade, desse Deus único que está disposto a dar para nós poder para fazer obras ainda maiores, já pensou? Do que aqui o próprio Jesus fez. Olha que coisa extraordinária. Esse poder está à sua disposição. À distância de uma oração, viu? Vamos lá. A palavra-chave da semana é Trindade. E eu queria ouvir de vocês aí. Eu queria pedir aqui, começando pelo pastor Yuri, qual é a palavra, qual é o texto, qual é a palavra que você queria acrescentar na nossa rede semântica. Vamos lá. Muito bem, eu coloquei aqui o texto, pastor, de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra que me vem aqui como hipertexto, aqui como palavra-chave para este texto é unidade. Unidade. Porque a palavra único nos traz a ideia de unidade. Mas como que a palavra único nos traz a ideia de unidade? Se eu for lá para Gênesis, quando fala que o homem e a mulher se tornará uma só carne, a mesma palavra que aparece para uma lá é a mesma que aparece aqui para único também. Unidade então, composta, né? Unidade. Lá é 2 pessoas, homem e mulher, se torna um. Em propósito, em pensamento, em ideia, em seguir a vida. E aqui é a mesma coisa. Pai, Filho e Espírito Santo se torna um em propósito de salvar a rede, de salvar a Dislene, de salvar o pastor Fabrício, a mim e todas as pessoas que vivem neste mundo. Unidade, para mim, é a palavra-chave, pastor. Bacana. Beleza. Ok, Dislene, agora é com você. Qual é o teu texto, qual é a palavra? Eu escolhi João 15, 26, que fala assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. A palavra-chave que eu tirei daí foi testemunho, porque aqui tá falando Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Eles trabalham juntos.
E como eles trabalham junto, eles estão trabalhando em nós, em cada um de nós, para nos convencer. Como falou aqui na lição, né? O Espírito Santo tem o trabalho de vencer, ensinar e lembrar. Sempre isso. Então, o Espírito Santo está trabalhando com a gente agora, né? Antes era Deus, o Pai, que deixou como consolador também o Espírito Santo na gente para poder decidir as coisas, de fazer as coisas certas, né? Sempre a Rede falou que sempre tem alguém falando no nosso ouvido, né? Como eu estava comentando, né? Quando eu estava comportando, eu escutava muita música eletrônica, muito mesmo. Eu era viciada nisso. E eu estava ali comportando e eu estava continuando escutando música. E teve um dia que foi o Espírito Santo mesmo que falou para mim, Silene, isso aqui tá errado. E essa noite toda eu apaguei todas as minhas músicas eletrônicas que estavam no meu celular. E eu comecei, e até hoje em dia não escuto mais, não me chama mais atenção, não tenho. Então, aquele jovem que não está assistindo, você tem algum vício, não sei. O Espírito Santo pode trabalhar em você quando você pede para Deus. E isso aconteceu comigo, porque eu achei que eu nunca ia parar de escutar música eletrônica, né? Então, é como importante, fundamental de ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem um papel muito fundamental, cada um deles, né? Mas é um só, mas tá ali. É muito importante. E é eles que dão testemunho da verdade, né? Sim. Que atestam o que é verdade, o que não é verdade, né? Isso. E é o mesmo espírito dos profetas, né? Diz que uma das evidências da igreja verdadeira é que eles guardariam os mandamentos de Deus e teriam o testemunho de Jesus, né? O Espírito Santo existe para testemunhar, atestar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Sim. E é legal demais poder saber que, até poder, né, para testemunhar de que lado você está aqui agora falando, é assim, agora está assim, eu gostava disso, agora não gosto mais. Não. Poder para testemunhar é o Espírito Santo quem dá. Legal, Sim. muito bom. E aí, Reide, qual é o teu texto, a palavra? Rapidão, vamos lá. O meu texto está em Gênesis 1:26, que diz o seguinte. Eita, perdi. Tá aqui. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A palavra que eu escolhi é imagem. É uma palavra que eu realmente me identifiquei, porque, como ele fala, ele cita, né? Façamos, como a gente comentou no começo. Façamos, ele está falando no plural ali, né? Está falando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu tenho que ser imagem e semelhança dele. Você já foi criada, né? Já fui criada, mas aí eu tenho que seguir com isso, Deixa né? ele restaurar essa imagem. Isso, exatamente. Então, a palavra que eu destaquei aqui é a imagem, porque eu tenho que lutar contra tudo, como ela falou. Nós jovens temos, e até o pessoal que está nos assistindo também deve pensar, né? Tantas tentações, tantas montanhas que atravessar no caminho na nossa idade também. E sem o Espírito Santo no nosso coração, a gente vai cair, a gente vai tomar outras decisões que não são boas para a nossa vida. Mas se a gente ser imagem e semelhança de Deus, trabalhar isso, a gente vai conseguir atravessar tudo e com o mesmo objetivo da Trindade, né? Que é salvação. E a gente também, eu quero ser salva. Eu quero que a minha família, os meus amigos, todo mundo que esteja aqui seja salvo. Por isso, tomar a decisão certa, no momento certo, porque Deus sabe tudo. É isso aí, então a Trindade existe para imprimir em nós, né? Ou restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus, porque fomos criados assim, né? Sim. A imagem e semelhança Desde o desse começo, Deus, né? para testemunhar dele Isso. e viver em unidade com ele também, né? Bom, já fechei aqui, gente, vamos lá. Então, a unidade é algo que representa também uma pluralidade, né? A unicidade de Deus, um Deus que consola, tem um único propósito, né? É Deus, mas que além de ser Deus, ele é mais de um, né? Ele atua. E na pessoa do Pai, do Espírito Santo, do Filho do Espírito Santo, a gente pode ter a certeza de que temos um Deus disposto a fazer por nós e em nós tudo aquilo que a gente não consegue fazer. E é maravilhoso poder pensar que a gente não está sozinho, né? E tem mais de um, viu, a nosso favor. É maravilhoso, né? É muito bom. Eles estão, em outras palavras, do seu lado, para fazer o que você não consegue fazer. Beleza? Vamos lá, agora caminhando para o final. Pastor Yuri, qual é o tipo de relacionamento que havia na divindade e é possível também se relacionar com eles? Como é que funciona isso aí? Interessante É porque... Deus muito distante? Para que ele
que eles estavam tão preocupados em falar para nós dessa relação que havia entre eles? Será que havia algum recadinho para nós também? Pastor, é interessante porque Jesus, ele diz que quem vê o Pai, vê o quê? Vê o Filho, vê ele. Então, Jesus, ele, por meio dele, ele revela o Pai. Aí, Jesus, ele está aqui neste mundo, então, de repente, Jesus, ele é morto, é sepultado, é crucificado, enfim, ressuscita, e ele vai ao céu. Mas antes dele ascender aos céus, ele estava com os discípulos e ele disse, eu vou, mas eu enviarei um outro Consolador, ou seja, alguém igual a ele, que é um representante dele também. Então, o Espírito Santo está aqui, e aí ele apresenta o Filho por meio do Espírito Santo, por meio das obras dele. Agora, quando nós entendemos isso, aí depois diz o seguinte, Jesus ainda fará obras poderosas por meio dos seus seguidores. Ou seja, agora eu posso também, como o pastor disse, né, a Trindade trabalha para restaurar a imagem de Deus em mim. Então, assim como Jesus ele revelava o Pai, assim como o Espírito Santo mostra Jesus também, agora eu posso mostrar também o meu Deus. Eu posso, por meio da minha vida, revelar Deus por meio da minha pessoa, de quem eu sou. Então, como a Dislene estava aqui contando, né, sua história, seu testemunho, seus desafios, assim, eu tenho também, e todos nós temos. Então, nós, de forma prática, neste relacionamento que nós temos com Deus, nós mostramos Deus para outras pessoas também. Né? O professor Rodrigo Silva diz que nós somos a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Então, de forma prática, você é a Bíblia. Por quê? Porque você vive o que a Bíblia ensina. Então, tem pessoas que nunca vão ler a Bíblia. Mas quando elas olham para você, elas veem Jesus, elas veem Deus. Então eu acho que é isso, de forma prática, é a restauração daquilo que Deus quer que eu seja. Eu nunca aqui neste mundo vou viver já, enquanto em um mundo antes da vinda de Jesus, eu não vou viver sem a minha natureza pecaminosa, não vou. Só vai acontecer isso na restauração quando Cristo voltar. No entanto, eu já posso viver da forma que Deus quer que eu viva. Já é um ensaio para a eternidade. Já é uma prática que já estou praticando para a eternidade. Um preparo para a eternidade. Então eu acho que é isso, é muito importante. É revelar a Deus nesse relacionamento que eu tenho com Ele. Vendo o relacionamento da divindade, eu posso ser um com eles também. Eu posso mostrar, revelar a Deus também. Eu acho interessante, né? Como Deus foi paciente, né? Jesus foi paciente, né? Com Tomé e Felipe, né? E Tomé, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Como que pode? Eu sempre estive com vocês aqui, vocês não entenderam ainda? Não entenderam até hoje. Aliás, você acredita nele pelo menos pelas obras que eu fiz. Sim. Ainda tem dúvida que eu sou Deus? Olha o que eu fiz, ninguém fez o que eu fiz. E se eu fiz é porque o Pai está em mim. Aliás, vem aqui só fazer as obras dele. Quem vê a mim vê o Pai, né? Eu estou no Pai, né? Eu tenho um íntimo relacionamento com ele, né? Paulo diz que é um imitador de Cristo, né? Então, nesse sentido de que ele está procurando ser parecido com Cristo. Então, a ideia aqui, basicamente, aquelas lições que eu tiro do relacionamento que existe né, entre a divindade, na divindade, é que essa mesma intimidade que Jesus, né, teve e tem com o Pai, com o Espírito Santo, é a mesma que ele quer ter com a gente. E é curioso também, né, poder saber que outra lição importante que eu tiro aqui é que parece que há, né, dentro da divindade essa intenção de que todo mundo participe, né? Então o Pai enviou o seu Filho, deu o que ele tinha de melhor, Jesus veio, encarou, morrer por nós. Estou pensando agora com você, hein? Manda bala aí. E ele fala mais ainda, né? Jesus dedicou tempo da sua vida, a maior parte, ele atendeu pessoas, né, etc., pregou e tal, mas a maior parte do seu tempo foi para cuidar dos seus discípulos. Naqueles que iriam continuar, e aqui foi uma lição pra gente, viu? Que é líder, atua, né, no Ministério Jovem, atuando, servindo. Sua grande tarefa como líder é fazer como Jesus fez. Isso. É achar alguém para dar continuidade ao trabalho que você tanto ama, que você iniciou. Ou até melhor, né? Como Jesus aí, fez. O líder de verdade, ele tá buscando pessoas para fazer ser discípulo, fazer discípulos, melhor, né, do que ele fez. E mais longe do que ele foi. É o que Jesus estava fazendo aqui. Através da dedicação de Jesus com seus discípulos, ele disse, olha, mas vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Com o Espírito Santo que estava sobre mim, agora vai estar sobre vocês. Esse é o princípio da liderança. Resultado de relacionamento, de querer ver pessoas, né, fruto de relacionamento, indo mais longe, fazendo melhor, fazendo algo maior do que você fez. E é o que Jesus fez, quando confiou a sua missão aos seus discípulos por meio do Espírito Santo. Né? Seus seguidores humildes, né, que decidiram cooperar com ele e aceitaram a missão que ele confiou a cada um dos seus discípulos, que também agora é nossa também. Caminhando para o final aqui, como
imaginar fazer algo maior, poderoso, como fazer os milagres que Jesus fez, né? Tocar corações, né? Poder para obedecer, ter uma vida de oração, de comunhão com Ele, de testemunhar dele, essa imagem e semelhança dele aqui para nós, olhar para alguém assim, olha para mim, porque quem vê a mim está vendo o Pai, viu? Né? Não sou eu mais que vivo, é Cristo quem vive em mim. Amém. Né? Eu sou um seguidor de Jesus. Olhe para mim, porque eu sigo a Jesus, né? Como Paulo também fazia. E nós terminamos essa lição aqui falando, né, de promessas, né? A promessa do Espírito Santo. Por que essa promessa é tão importante para nós hoje? Eu queria que ouvir as considerações finais aqui, começando aqui pela Gislaine aqui. Por que essa promessa ela é tão importante para alguém hoje que vive, né, dias que antecedem a volta de Jesus? Por que essa promessa é tão importante para você, Gislaine? Primeiro que o Espírito Santo representa Cristo, né? Aqui, não como uma pessoa, né, que carne e osso, mas sim como ele deixou o Espírito Santo como sucessor aqui na Terra, para trabalhar com a gente. Então, para dar continuidade, como a gente falou, né, do trabalho que eles faziam. E eles fazem, né? Trabalham com a gente. E aqui que eu grifei, o Espírito fala a mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expulsando o do ser. Essa frase aí me mexeu comigo, sabe? Que o Espírito fala com a gente e na mente a gente tem que guardar no coração, né? Então, expulsa o nosso ser, que a gente precisa dos nossos erros que a gente comete, né? Sempre o Espírito Santo tá ali. A Trindade nunca nos abandona. Tá ali o Espírito Santo trabalhando com a gente, como Jesus deixou o Espírito Santo, né? Que ele, como sucessor aqui na Terra. Como seu representante, isso, né? Sim. Isso. Boa, isso aí, ele que nos convence da verdade, Isso. né? Nos mostra que está errado, essa é a promessa dele, né? Eu vou guiar vocês na verdade, vou lembrar vocês da verdade. Reide, considerações finais aqui, que destaque você queria dar aqui na parte aqui do consenso, finalzinho da lição. Tá certo. Então, pastor, também tem uma frase aqui que marca, né? Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode ser achado na falsidade. Legal. Então, realmente nós temos que nos preparar, porque como a divindade tinha um propósito, uma missão, nós também temos aqui na Terra, né? A nossa missão é levar o evangelho para todo mundo. E na nossa geração, né? Que isso, que é a frase dos jovens sempre. Também no final fala, né? Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. Muito top. Então, o que falar, né? Se Deus e Jesus já escreveu tudo aqui certinho, Nele mandou temos tudo que precisamos, né? tudo que precisamos, tudo que a gente tem dúvidas, talvez, está tudo escrito aqui. Por isso que ele é a maior promessa. É a maior promessa e eu quero me encontrar com ele. Eu quero vencer todo o mal. Talvez há coisas que nos tentam, que estão no nosso caminho, mas eu quero atravessar por meio do Espírito Santo, que é ele que fala em mim. Espírito Santo, a gente está falando da divindade que trabalha em mim, que trabalha em nós que estamos aqui e nas pessoas que estão ali. Eu sei que talvez o Espírito Santo esteja falando para você, talvez há pessoas que não são batizadas, que não tomaram a decisão certa, né? Ou que tem que voltar, né? Isso, ou que tem que voltar. Então, Deus, em qualquer lição que a gente estudar, Ele sempre tem um propósito de nos mostrar o grande amor que Ele tem por nós humanos e o propósito dele é que a gente possa ganhar, ser vencedor, né? Em todas as lutas, mas não sozinhos, sempre com o apoio do Espírito, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Pastor Yuri, considerações finais. Lembrando que essa promessa não é para o futuro, né? Essa promessa é para hoje. Agora. E aí, Megão? Interessante, né? Pensando aqui no que as meninas falaram já também, o nosso maior desejo é vencer. Vencer. Agora, eu não posso vencer por mim mesmo. Então, resistir ao pecado, a lição ela deixa bem claro aqui, resistir ao pecado, vencer o pecado por minha própria força é impossível. Então, eu dependo totalmente da terceira pessoa da divindade, ou seja, do Espírito Santo, para que eu possa ser uma nova criatura. Que é quem está conosco hoje. Agora, habitando em mim. Então, qual que é o nosso grande desafio? É ser guiado por Ele. Ser guiado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele é o Espírito da verdade. Se Ele é o Espírito da verdade, a verdade eu creio que é a Bíblia, então eu devo ser guiado pela Bíblia. Como diz a palavra, sim, não. O resto não vem de Deus, vem do maligno. Então, ser guiado pela mensagem, ser guiado pela Bíblia, ser guiado pela verdade
E isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Deixar Aqui, ó. ele conduzir a vida para que possamos, então, um dia estar com o nosso Deus lá na eternidade. Amém. Ó, é pelo Espírito da verdade, agindo por meio da palavra de Deus, que Cristo conduz a si mesmo o seu povo escolhido. Exatamente. É fundamental a palavra, ele nos guia, mas na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Né? Aqui, pastor, só para a última palavrinha Sim, aqui, eu sim. sei que o tempo está apertado, é por meio do Espírito que o coração é purificado. Então não existe outra fórmula. Não existe uma outra fórmula. É o Espírito Santo. Quero ter o meu coração purificado, eu tenho que me render a Ele, eu tenho que buscar a Ele, e Ele é quem faz esse trabalho. É uma pessoa, né? É uma pessoa, um ser Distinta. pessoal que ele é habita em mim. Deus, ele é Deus. Tal como Jesus e o Pai também é Deus. Termina com oração, amigão. Aliás, diz aí. Pra gente, por favor. En español? Orou no começo. Ai. Ora aí, vamos lá. Ya. Padre querido que estás en el cielo, Señor, realizamos más un podcast aquí con mis hermanos y fue muy especial, Señor. Esa Trinidad que ellos pueden entender, que todo lo que hemos explicado aquí, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, cuán importante es ese asunto, ¿no? De poder entender y, Señor, que tú puedes tocar con el Espíritu Santo a los corazones de las personas que todavía no son bautizados, que se afastaron de la iglesia, Señor. Señor, cuídelos y tú conoces sus vidas de cada uno, Señor. Que tú puedas guiar sus vidas, Señor. Y que ellos puedan volver a la iglesia. La decisión es ahora, tomar ese bautismo de hacer una nueva alianza con ti, Señor. Amén. Es un amor grande que tú tienes por nosotros, por cada uno de nosotros. Señor, te lo agradecemos por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amém. Em espanhol, hein, pastor? Oração em espanhol. Gislene, isso é bênção, hein? Bendiciones, graças, viu? Graças a ti, Muito pastor. obrigado, Rei, pastor Yuri. Obrigado, Você é pastor, top, pelo hein? convite. Obrigado pela parceria aí, você é Tamo top. junto, Obrigado demais. tamo junto. E obrigado a você também que nos acompanha até agora. Esperamos que essa compreensão desse Deus poderoso, divino, triuno, que está unido, trabalhando, atuando por você e por mim, nos dando poder para vencer o mal, o pecado, as tendências, guiar-nos na palavra, nos tornar alguém parecido, semelhantes à imagem e à semelhança desse Deus que tanto nos ama. Que Deus abençoe muito você. Obrigado pela companhia. Não esquece de compartilhar esse conteúdo, seguir nossas redes sociais e o mais importante de tudo, continuarmos firmes aqui na palavra, nos identificando com ela, assumindo nossa identidade ao lado de Deus e assim sendo a voz dele para esse tempo tão especial de convidar pessoas a amar esse Deus, temer esse Deus, dar glória a esse Deus, porque a hora do seu juízo já começou e vai terminar. Ele vai voltar para nos buscar. Que Deus abençoe muito você. Nos encontramos em breve em nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.